paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, nos dá glória, por intermédio dos nossos senhores Jesus Cristo. Eu quero exultar o Senhor uma vez mais, grande e honrosa oportunidade que Jesus me concede estar na sua casa, para adorar o nome dele na beleza da sua santidade. Quero louvar a Deus por estar uma vez mais cooperando com os amados irmãos. Deus continua abençoando a vida do anjo dessa igreja, pastor Francisco Araújo, neste abençoado ministério, nesta abençoada sede, juntamente com a pastora Yara, juntamente com todos os oficiais dessa abençoada igreja, os membros e os congregados desse abençoado ministério. Eu quero fazer um pedido que eu fiz quarta-feira, principalmente para os irmãos que estão um pouquinho lá atrás. Se os irmãos puderem fazer um favor para mim, vir um pouquinho mais para frente, que hoje é o último dia dessa campanha de portas abertas. Os irmãos que estão nas últimas cadeiras lá, por gentileza, vem aqui, vamos tomar essa cadeira, vamos encher toda essa cadeira aqui. Isso, pastor. Deus está acabando de usar o senhor aí, pode ter esse negócio, por favor, que vai ter um negócio bom para nós aí. Todos os irmãos, essas cadeiras aqui, podem vir para frente, por gentileza, as irmãs, vem para cá. Sempre no último dia da festa, Jesus tem surpresa para nós. E Ele está aqui para realizar milagres, e Ele está aqui para presentear-nos, e Ele está aqui para surpreender. Quem não é batizado no Espírito Santo, levante a mão aí. Quem nunca falou línguas estranhas, não é batizado nas águas. Falar em línguas estranhas, não é também falar inglês, espanhol, italiano, português, latim, hebraico ou grego. Línguas estranhas é falar línguas repartidas como de fogo, que é concedida pelo Espírito Santo. Quem nunca falou línguas estranhas, segundo a Bíblia Sagrada, levante a mão aí. Quem sabe hoje é o dia que Jesus pode batizar. Aleluia! Jesus pode batizar no Espírito Santo. Vai abrir o coração, tá? Os irmãos podem ficar sentados, passar os irmãos, podem ficar sentados. Abra as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. De antemão agradeço a receptividade, o amor de todos os irmãos que têm nos recepcionado nessa cidade. Os irmãos que estão orando pela vida do pastor Valdir Silva, sua família, para que Deus possa continuar sendo glorificado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Jesus. Cadê o tecladista, irmão aí? Você pode fazer um favor para mim, amado? Atos 16. Glória a Jesus. Atos capítulo 16. Glória a Jesus. Atos capítulo 16. Você não tem uma Bíblia sagrada, pode acompanhar junto com o irmão, a irmã que possivelmente tem a palavra de Deus. Atos 16, irmãos podem ficar sentados para não cansar os irmãos. Glória a Deus. Versos de número isso, glória a Deus. Parabéns, Deus usou com força a emoção. Versos de número 25 e 26. Atos 16, 25 e 26. Glória a Jesus. Deixe sua Bíblia ali, na cadeira, permaneça sentado. Levante uma das suas mãos. Vamos abençoar essa cidade de Joanópolis. Aleluia. Vire por qualquer lugar dessa cidade. Se quiser virar para lá, para frente, para a retaguarda, para a lateral. Eu não sei quantas ruas tem nessa cidade, nós vamos abençoar. Vamos abençoar e vamos profetizar um grande avivamento da parte de Deus nessa cidade. Glória a Deus. Vamos orar por demais pastores. Tem igrejas de Deus nesse lugar. Tem igrejas sérias. Tem homens de Deus, mulheres de Deus. Ore pelos pastores, ore pelos membros. Ore para que Deus traga um grande avivamento dessa cidade. Ore por libertação de vidas. Vamos orar. Um instantezinho de oração. Gostaria que vamos estar filmando depois de dar um vídeo legal aí. Afirmar os irmãos aí. Ore, abençoe essa cidade aqui nessa região de São Paulo. Amado Deus, glorioso Pai. Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Já foi feita orações nesse recinto, já foi feita orações nessa casa, mas muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. E agora nós levantamos as nossas mãos, sem ira e sem contenda, para fazermos uma oração em concordância, para fazermos uma oração unida. Ó Deus, em prol dessa cidade de Joanópolis. Pai, oramos pelo prefeito, pela família do prefeito, oramos pelo vice-prefeito, a sua família, oramos, ó Deus, por aquela Câmara Municipal e os integrantes daquela Câmara, oramos pelos pastores da tua igreja aqui em Joanópolis, ó Deus, pastores, as suas respectivas famílias, o povo eclesiástico de cada igreja, oramos pela tua igreja aqui nessa região, Papai querido, Papai eterno, fazemos um pedido aqui junto com a tua noiva, nesse santuário, traga o avivamento bíblico, traga o avivamento divino nessa cidade, Papai, de tal maneira, de tal forma, que a igreja seja embriagada não pelo filho de Deus, mas que a igreja seja envolvida com a glória de Deus, a glória superior, por amar Quando se encontrar, diga amém. Versos 25 e 26, Deus. Diz a santa e inerrante palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais presos, e os demais companheiros da prisão, escutavam. Verso 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Coloque sua Bíblia aí na lateral, onde você está sentado. Nós vamos meditar a palavra de Deus nessa noite, subordinado ao tema. O louvor e a oração abrem todas as portas. O louvor e a oração abrem todas as portas.
Nós temos um texto sagrado que está na Bíblia não por obra de acaso. Esse texto está na Bíblia porque isso aconteceu de uma forma literária, de uma forma real, de uma forma concreta. Em um momento que a Igreja de Jesus, ela já tinha crescido, expandido, e o Evangelho tinha chegado em vários locais distintos. A Igreja de Jesus Cristo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, aonde Paulo, o apóstolo gentil, estava realizando a segunda viagem missionária. Isso aconteceu meados dos anos 48 a 52 aproximadamente. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Até então seu nome era chamado de Saulo, que morava em Tarso. Esse Saulo, ele tinha o aval, a carta dos homens daquelas regiões passadas, para onde tivesse uma reunião de cristão, o Saulo chegasse e acabasse com a reunião. E ele estava indo com sua comitiva, com seus auxiliares, para Damasco. E lá em Damasco, ou próximo de Damasco, no caminho de Damasco, de Jerusalém para Damasco, Saulo e os seus cooperadores estavam prestes a bagunçar a reunião dos cristãos. A palavra cristão quer dizer imitador de Cristo, parecido com Cristo. Então, quando Paulo está indo para acabar com a reunião dos cristãos, porque quem chamou os cristãos de cristão não foram os cristãos. Quem chamou os cristãos de cristão foram os ímpios. Por que chamaram os crentes de cristãos? Porque os crentes estavam parecidos com Cristo. Então, os ímpios que não tinham Cristo chamaram os seguidores de Cristo de cristãos porque estavam imitando Cristo. E agora Saulo está indo com seus companheiros para bagunçar a casa, para bagunçar a reunião dos crentes. E aí, subitamente, repentinamente, inesperadamente, aparece na hora sexta, aparece por volta de meio-dia, um clarão que prada no cabeça do chefe, no líder dos perseguidores dos crentes. E esse líder era Saulo. Quando aquele clarão brota em Saulo, possivelmente ele estava em transporte. O transporte que conduzia Saulo, possivelmente deveria ser um cavalo. E o transporte que conduziu Saulo, quando a luz brantou, maior, apareceu, manifestou-se meio-dia, desequilibrou o perseguidor dos crentes. Quando desequilibrou ele, possivelmente o transporte foi descontrolado e a luz foi tão forte que secou Saulo. E eu quero dizer uma palavra bíblica e profética para ti: se alguém está me perseguindo, ele está na mão do dono da igreja, e o dono da igreja pode decretar a luz que vai criar a visão de agora. A luz brilhou sobre a cabeça de Saulo que ele ficou cego. Quando ele ficou cego, ele caiu no transporte. Quando ele caiu no transporte, ele viu a voz do céu que disseram assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele segue, mas o filho respondeu e disse: quem és tu, Senhor? E a voz gravou e falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Está alguém me perseguindo, meu santo? Está alguém me perseguindo, minha santa?
Está alguém te perseguindo, meu irmão? Está alguém te perseguindo, minha irmã? Não se preocupe não, porque não está te perseguindo. Está perseguindo aquele que habita em ti. E quem habita na tua vida chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. Poderoso, que abre todas as portas. Ele foi conduzido pelos seus auxiliares, foi até Damasco. Ele era novo convertido. Ele tinha 3 dias de crente. Quantos dias Saulo tinha de crente? Quantos dias Saulo tinha de crente? Quem tem 3 dias que se entregou para Jesus aí, levante a mão. Quem tem 1 mês que serve a Jesus? Quem tem 3 meses? Quem tem 6 meses que é crente? Saulo tinha 3 dias de crente. 3 dias de crente. Aí, ele novo convertido, principiante na fé, iniciante na fé, novo na fé, ele começou a fazer 2 coisas que sustenta espiritualmente um servo de Deus. Ele começou a orar e ele começou a jejuar. Quer que as portas se abram para ti? Vamos usar essas colunas que sustentam o crente. Pega o nome dos teus entes queridos que não servem a Deus, faz uma loucura gospel, escreve o nome dos teus parentes na lista. Se a tua família for mais ou menos igual a família de Jacó, composta com 75 almas, reparte na lista do papel e coloca uma debaixo do joelho dele e a outra do joelho. E vai abençoando Antônio, Maria, Joaquim, José, Pedro, Angélica, Salomé, Trifona, e abençoa toda a tua família. Porque uma coisa é certa, a porta da salvação está vindo na tua família e vai ter muitas conversões. Deixa eu repetir aqui, porque a glorificação para Jesus foi muito fraca. A porta da salvação está vindo na tua família e vai ter conversões na tua família e vai ter chamado Saulo, orou pelo irmão Saulo. Quando o discípulo Ananias orou pelo irmão Saulo, impondo as mãos, as escamas dos olhos, a cegueira dos olhos do neófito, do novo convertido chamado Saulo, caiu, e Saulo começou uma preparação, um treinamento, um discipulado. Passou por aquele discipulado. Depois entrou na faculdade no deserto da Arábia, onde ele aprendeu durante 3 anos, Gálatas fala isso. E o mentor da faculdade, o diretor da faculdade, o rabi da faculdade, o professor da faculdade, foi o Santo Espírito
que ensinou Paulo lá no deserto da Arábia. Aí ele passou-se um tempo, foi para o concílio em Jerusalém e começou a servir a Deus na igreja de Antioquia. Capítulo número 13 de Atos. Saulo servia a Deus em Antioquia. Trabalhava na igreja. O que é servir a Deus? Servir a Deus é prestar um serviço não para qualquer homem. Um dos homens mais ricos do mundo, chamado Bill Gates, o dono da Microsoft. Eu falo mais ou menos baianês e baianol, se eu errar um pouquinho, não ele falou: se os crentes, os cristãos, seguidores de Cristo, soubessem a potência, o tamanho do Deus a qual eles servem, os cristãos tinham muito mais do que eles têm. Querido, querida, amado, amada, o Deus que nós servimos não é um Deusinho pequeno com Deus minúsculo. O Deus que nós servimos não é um Deusinho cansado, debilitado, ancião que está com aquela beijadazinha, deitado numa rede. O Deus que nós servimos, Ele não é simplesmente poderoso. O Deus que nós servimos, Ele é todo poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Existe um time aí que diz que é todo poderoso, mas eu só conheço o todo poderoso. O nome do todo poderoso é o levante da tribo de Judá. Aleluia! E agora ele está servindo a Jesus em Antioquia. Quando ele está servindo a Jesus em Antioquia, Deus preparou alguém que era mais experiente do que ele, por nome de Barnabé. Lucas fala com propriedade, porque Lucas ouviu os relatos dos irmãos primitivos. Lucas converteu-se a Jesus, não porque ele viu milagres, ele usufruiu de milagres, ele presenciou milagres. Possivelmente Lucas nunca viu um milagre, porque Lucas ele era pintor, Lucas ele era médico, Lucas ele era historiador e ele também foi escritor. E era um homem que tinha dinheiro, era um homem doutado, era um homem que tinha o seu querido elevado, tinha uma qualidade inteligente elevada, era um homem louco, era um homem culto, era um homem intelectual. E Lucas ouviu os relatos dos irmãos primitivos, e ele escreveu um livro do Novo Testamento do Evangelho de Deus, e o livro de Atos, totalizando 52 capítulos. E agora Lucas também foi começando de Barnabé e começando de Paulo, e ele aprendeu com esses homens de Deus. E lá na igreja de Antioquia, Atos 3, na sua casa do Benjamim, Paulo estava servindo a Deus e tinha um amigo, um parceiro, companheiro, por nome de Barnabé. Pouco se fala em Barnabé na Bíblia, mas foi um homem de Deus, experiente, idôneo, e ele estava andando junto, Barnabé e Saulo. Deixa eu pausar aqui para me trazer um recado diretivo, recado não, mensagem. O amado irmão que está lá atrás de amarelo, levante sua mão, pessoal, por favor. Isso. Eu não conheço o seu redor, passo de Deus, mas o Senhor Espírito Santo conhece o teu interior. E Jesus manda liberar essa palavra para ti. Continua servindo a Cristo, porque Deus tem um chamamento ministerial muito grande na tua vida. Chorava sede, come, rebe, Deus sabe as belezas, guerra, batalha, dificuldades, adversidades, e ficando de mente, voltar um pouco para a tua vida, vai pegar e parar nessa jornada, preciso meu Jesus, ele está querendo o assunto, ele está analisando o poder, ele está dizendo, eu já preparei o terreno ministerial, mas
Isso era mais ou menos. Saulo converteu-se em meados de 32 a 34. Alguns teólogos dizem que quando ele estava lá foi meados dos anos 44 a 47 BC. Eles estavam servindo lá. Enquanto eles serviam, o Santo Espírito falou na diretoria da igreja: apartai-me, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a qual eu vos designei. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos ouvirem, entenderem e depois matutarem. Por que está em Atos 13? Apartai-me agora Barnabé e Saulo. E não está, apartai agora a Saulo e Barnabé. Sabe por quê? Porque mesmo que Deus tenha uma grande obra na vida de um homem e de uma mulher, o mesmo ou a mesma nunca vai começar por cima, vai começar por baixo, e precisa de uma sombra ministerial para crescer e um dia ser ensinador de alguém. Paulo precisou de Barnabé para andar com Barnabé e aprender com Barnabé, para que um dia esse Saulo tornasse um grande Paulo. Começou a primeira viagem missionária por volta dos anos 48 a 50 aproximadamente, e eles andaram a algumas cidades, realizaram a obra. Atos 13, 12. Depois houve uma desavençazinha entre Barnabé e Paulo, e ambos separaram. Barnabé achou por bem reintegrar João Marcos como pregador, e Paulo agora pegou outro companheiro para continuar a jornada. E o nome desse companheiro foi Silas. Repita comigo: Silas. Segunda viagem missionária de Paulo, ele continuou andando para fazer a obra, a companhia de Silas. Paulo e Silas andaram por algumas cidades, e eles chegaram em Filipos. Lá em Filipos, Paulo e Silas ensina, instrui, evangeliza, discipula, ajuda a Eunídia, que era vendedora de púrpura. E a Eunídia ouve o discipulado de Paulo e Silas. A Eunídia, nós podemos chamar ela de uma empresária, uma pessoa rica. Os ricos também precisam de Jesus. Eu lembro-me agora, e quero inserir nessa mensagem, um testemunho que o pastor proferiu. Na época, esse pastor, que hoje pastoreia a igreja, ele era jovem e tinha um rico que não queria nada com Deus. Eu disse que os ricos também precisam de Jesus. Os ricos têm uma alma, e nós temos que orar pelos ricos e levar Jesus para os ricos, porque o mesmo amor que Jesus tem para com os ricos é o mesmo amor que Jesus tem para com aqueles que não são ricos, chamados pobres, porque a mesma alma que tem o rico tem o pobre. E o pastor, que na época era jovem, tinha um vizinho que era rico, e o rico batia no peito e dizia: o meu Deus é no meu dinheiro. E o jovem era crente, e o rico sempre falava: o meu Deus é no meu dinheiro. Passou 2 dias, o rico ficou doente, uma doença grave, e essa doença foi tão terrível que afetou a vida do rico, e o dinheiro, que é o Deus do rico, não teve condições de parar a eternidade do rico. Aí, a esposa do homem rico chamou o outro crente, que era rico, vizinho rico, para condenar no carro que o rico também estava. Tem dinheiro que compre e elimine o ai. Eu quero ver que eu estou tomando para eliminar da sua vida o ai.
do Cristo, o gemido. Amém. E o outro foi. Nunca tinha gritado, por isso gritava, gemia. Aí a mulher disse, você não pode orar pelo meu marido. O jovem falou, não vou orar não. Não vou orar não. Ele não falou que o Deus dele é o dinheiro, então que o Deus dele ia tirar o ar e o gemido dele agora. Vou orar no hospital. E o rico, está doendo, vou morrer. E o jovem não orou. Quando chegou nesse período, até de passar pelo médico, o rico falou, eu reconheço que o meu Deus não tem poder de criar esse ar e esse gemido dessa dor. Então, pelo amor de Deus, eu ouvi que eu reconheço que existe o meu. Aí o moço falou, o senhor reconhece que o dinheiro é Deus, existe o Deus para o dinheiro? Existe. Então, agora sim, moral. Glória a Deus. Existem muitos ricos que estão morrendo e se suicidando. Existem ricos que têm uma fortuna de dinheiro, precisa da sua casa, tem vontade de vida e o vazio vai encher a cara. Outros vão para o fundo da sua noção, tem um saco de areia, ele está tão estressado que ele está pondo um saco de areia na fixação do estresse. E tem ricos que estão se suicidando e indo para o inferno. E Deus te colocou, poderá te colocar diante de rico. Não tem um crente que quer negar Jesus. Abra sua boca e vai que Jesus vai. E agora, quando ele está indo para a oração, o diabo principal ele está indo para a oração, porque o diabo não gosta do crente que ora. O diabo não gosta da Deus que ora. Paulo ensina, Salmo 16, está descendo para a oração, e o diabo principal ensina assim, orar para toda a vida da luz. O diabo principal ensina assim, orar pastor e cara. E agora o diabo incorporado numa moça que era sexual, oposta da rica, que era Lídia, uma moça que era de uma classe baixa, mas ela estava cheia de demônios no corpo, como diz o baiano, tinha demônio até no corpo. A nossa vida prometida, precisa oração e prometida não falou nada. Aí a moça abriu a boca com a proteção de Deus que estava na vida dela. E a moça diz assim, esses homens que estão passando aqui são verdadeiros homens de Deus. O diabo falou na boca da glória de um espírito de adivinhação. E isso aconteceu várias vezes, repetidamente. Aí Paulo ficou um pouco assim, inconformado, porque mesmo o diabo elogiando a gente, ele não precisa de elogio de Satanás, não, irmão. Mesmo o diabo falando a verdade, nós não precisamos dar crédito à voz do inimigo, né? Escutarem o que eu vou entrar aqui. Não dê crédito à voz do inimigo, porque você não tem ego com ele. Não ouça a voz do adversário. Ela ouviu a voz do adversário e ela comeu da proibição divina. Aí olha, ouviu a voz do adversário para ali, Jesus, porque não era de nada. Sansão ouviu o adversário e disse, e ele caiu e perdeu toda a virada, o seu filho de nascimento, a sua preparação, não é você. Não deu ouvido de alma e de novo, porque não tem mais de fora da vida aqui. Glória a Deus. Só que eu posso chegar, porque ele tem um sapatinho, não vai colocar, mas não sei, será que o diabo fala? Fala.
Se o diabo aparecesse só com chifre e com dentão de vampiro, com os pelão arrepiados de urso e as unhas de gavião, era fácil de servir que era um bicho. Mas o pior é que ele manifesta-se como um falso anjo de luz. Possivelmente alguém está aqui e essa palavra que Deus está colocando na minha mente, estou prestes a falar, não é para as pessoas que não vieram e não é para uma cadeira vazia, possivelmente é para alguém. O diabo chegou hoje, você vai na igreja lá? Não sei não. Olha aqui em casa que Deus vai ver aqui mesmo. Deus vai te abençoar. E você rompeu a barreira, veio. E Deus está falando assim, eu vou te abençoar com a surpresa do sucesso. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui para que a classe venha ter uma participação. Quando aquela moça que tem espírito de criação, os adivinhões não herdarão o céu. Os adivinhões têm lugar para ambos. Lago de fogo e enxofre, inferno. Quem adivinha tem que arrepender-se e converter-se para que seja apagado nossos pecados e receba tempo de refrigério. Adivinhão vai para o céu. É por isso que o crente não pode adivinhar. É igual a história de uma crente que estava em processo de libertação. E ela estava no tanque batismais. E lá no tanque, prestes a se batizar, o pastor fez as 3 perguntas para ela. E perguntou para a irmã, está feliz de ser batizada aqui, irmã? Aí a irmã falou assim, Vixe Maria, minha Nossa Senhora, é bom demais. Isso aí são práticas egípcias que nós temos como no dia de Jesus. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele vai libertando. Então, eu tenho um hábito de falar assim, eu não adivinho, você está precisando de uma limpezazinha, porque não tem que adivinhamento. Se adivinhar, o inimigo vai fundar a sua vida. Então, o crente não pode adivinhar. E essa moça adivinhou, e o diabo falou a verdade na boca dela, dizendo que Paulo e Silas era homem de Deus. Porém, Paulo repreendeu os demônios que estavam na vida dessa moça. Observamos que ali, em Filipe, Paulo se transforma em diácono para realizar uma grande obra. Sabe por que ele morou naquele tempo, meu irmão, minha irmã? Não morou para realizar o que diz na sua irmã, na carne, porque ele sempre morou com a mulher da vida. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que ele não nasceu com a vida para casa? E você chama de orgulho, e a pessoa quer falar com você, e diz, desculpa, é equívoco, é porque não é muito parecido com o equivocado, mas você vai ser tudo do mesmo de Deus, porque é uma palavra daquela pessoa. Glória a Deus. Sabe por que você vai pela rua, e de repente muda uma pessoa, e a pessoa começa a desabafar para você, eu não sei porque eu estou falando um dia, eu não olho para você, sabe por que está falando? Os demônios que estavam na vida da moça que tinha espírito de adivinhação. A história diz-nos que essa moça trabalhava para 13 senhores. Pegavam os olhos dela, formavam filas para que essa moça adivinhasse as pessoas que passavam por ela. Quando ela adivinhava,
As pessoas davam dinheiro para ela. Ela pegava o dinheiro e repartia para os seus senhores. A Bíblia diz, os seus senhores plural. Quando Paulo e Silas expulsam, expelem os demônios que estavam na vida da moça, a moça não conseguiu adivinhar mais. E não adivinhando, as pessoas não davam dinheiro pela adivinhação. É por isso que na igreja não precisa você se preocupar de dar dinheiro, porque Jesus não está interessado no teu dinheiro, Jesus está interessado na tua alma. Glória a Deus. Se a pessoa fala assim, mas eu vou para a igreja dar dinheiro para pastor? Não. Eu vou para a igreja dar dinheiro para pastor, você não precisa do dinheiro. Deixa eu dar uma receita para você evangelizar. E quando deparar com as pessoas, deixa eu lhe dar uma receita, uma instrução. Quando você convidar alguém para você, não vai para a igreja coisa nenhuma, tem que estar dando dinheiro para pastor, para dar de carro novo. Você pode falar assim, não precisa dar dinheiro na igreja não. Jesus não quer seu dinheiro. Pode falar isso. Porque você está ganhando a alma, Jesus. Jesus quer a sua vida, a sua alma. Ele te ama, você é importante. Não precisa dar dinheiro da igreja. Pode falar isso. Aí você convida a pessoa para a igreja, a pessoa vem. E ela vai ter o ensinamento diferenciado. Quando chegar aqui, na hora do apelo, a pessoa se entrega a Cristo. Aí o Espírito de Deus coloca defeito no coração da pessoa para contribuir. Porque antes a pessoa dava dinheiro para o diabo. Dava dinheiro para o diabo, na balada, dava dinheiro para o diabo, na droga, na prostituição e coisas semelhantes. Aí quando a pessoa vem para a igreja, e o evangelista convidou ela a dizer que não precisa dar dinheiro, quando chega aqui, o Espírito toca no coração da pessoa para que ela venha contribuir. E ela, sem ser forçada, contribui que Deus vai abençoando e multiplicando a sua finança. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando alguém vier falar ao vivo, pastor, que rouba, você, com sabedoria, fale. Não fique comportando Deus, pastor ladrão, não é isso não. E aí o que aconteceu? Ela não ganhava o dinheiro, ela repartia dos senhores. Não repartia dos senhores. Os senhores daquela bolsa ficaram mais endemoniados ainda. E ficando endemoniado, agora ele se levanta contra quem? Não foi contra a moça que foi liberta. Não foi contra a moça que se levou a convertida. Se levanta contra quem? Contra Paulo e Silas. Ei, escutai, por favor, essa verdade preventiva para ti. Depois dessa campanha, não se assuste se o inimigo se levantasse mais ainda contra a tua vida. Depois dessa cruzada, não fique assustado e assustada se houver uma multiplicação de batalha e prova, mas persevere até o fim, porque Deus vai te honrar. Aleluia! Aleluia! Quando vai para outra mesa, vai utilizar a sua maneira de crer. Quando vai para a mesa, levanta-se, a perseguição levanta, vai ter uma terceira fé. Não decide, não pare, não resolve, não recua, não olha na frente, não vai para a minha vai a outra vida, vai a soberana, e aí o que acontece? Os demônios agora entram nesses senhores e perseguem Paulo e Silas. E agora eu começo a pregar, porque eu estava dando só introduçãozinha. Paulo e Silas agora é preso por esses senhores. Surram eles, expandam eles, açoitam eles, parem. Quem já levou parada porque serve Jesus aqui inicialmente? Paulo e Silas surrados, trabalham, possivelmente desnudam os ossos deles, os olhos deles, que levou muito com o olho porque é crente. E depois que bateram Paulo e Silas, pegaram ele e colocaram no cárcere inferior.
cárcere, eles haviam sido surrados, espancados, escarnecidos, esmurrados, e agora prenderam ele no cárcere inferior e amarra os pés e as mãos de Paulo e Silas no tronco. Deixa eles lá diante dos presos. Eu gostaria que o amado e amada, a valorização do pastor, fique em pé um pouquinho para descansar a janela, as pernas. Faça assim com as suas pernas, joga para frente, livre. Só vai estar amarrado, quem deve ficar amarrado não consegue. Vamos lá, mete os braços assim, joga para os lados. Quem está com os braços amarrados não consegue. Agora deixa eu profetizar e faça assim com sua mão, depois você vai colocar sua mão. Rapidinho, é coisa de segundos. Nos dois braços das duas pernas. Receba o poder de Deus e nada vai amarrar tuas pernas e os teus braços. Cristo é todo-poderoso! Aleluia! As pernas agora e os teus braços, se tinha alguma coisa que estava perdendo o valor, ele está colocando essa noite. Se tinha alguma coisa que ele não é a hora que os pombeiros se cruzam. Meia-noite, teologicamente falando, é o fim de uma batalha e o começo de uma nova história. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, olhos inchados, quem sabe sangue no rosto, quem sabe lábios roxos, olha para cá. Quem sabe, alguns deles quebrados, distorcidos, edemas, inchaço no seu corpo e amarrado no tronco. Paulo e Silas tinham todo direito de reclamar. E falar assim, eu vou pegar minha carteirinha de membro da Igreja Pentecostal, Exército de Cristo Brasil, eu vou entregar para o pastor e vou falar que a partir de hoje eu não quero ser mais crente. Eu vou pegar a minha Bíblia, ele tinha todo direito de fazer isso, e engavetar a Bíblia dentro do armário e falar, a partir de hoje eu não vou ler mais a Bíblia. Eu vou pegar a função que eu tenho no reino de Deus e entregar para o oficial e nunca mais eu vou exercer. Ele tinha todo direito de reclamar, murmurar, lamuriar. Tinha todo direito de fazer tudo, mas ele não fez. Aí eles entraram num acordo, Paulo e Silas. Já que nós estamos na prova mesmo, não vamos reclamar não. Como diz o baiano, já que nós estamos lascados mesmo, não vamos reclamar não. Lascado não é palavra torpe não. Você pega uma lenha, bate com um machado, ela lasca. É verdade. Já que nós estamos na prova mesmo, não vai reclamar, não vai reclamar não. Vamos fazer um procedimento aqui. Eu canto e você ora. Eu oro e você canta.
Aleluia. E eles cantavam na prova. É fácil cantar na prova? Deixa eu perguntar para o amado irmão que está ali atrás. Levanta a mão, por favor. É fácil cantar na prova, irmão? A irmã que está aqui, ó. A senhora que cai. Levanta a mão, por favor. É fácil cantar na prova, irmã? É fácil cantar na prova, pastor? É fácil cantar na prova, pastor? Aí eles cantavam e oravam, e os demais presos escutavam. Aí Deus falou assim: o meu filho, deixa eu parafrasear aqui, ele está fisicamente machucado, a sua alma está ferida, só que espiritualmente eles estão animados. Eles estão gravando na prova, eu vou mandar um terremoto lá para o nosso Deus da oração dele. Aleluia! Eu sei que você vai acreditar. Não fique assustado, porque o terremoto de Deus não mata ninguém e não derruba prédio. O terremoto de Deus pode abrir uma lacuna de 60 centímetros. Mas só que uma coisa, você não vai ficar preso, você vai ficar preso. Porque as portas irão abrir! Venha aqui na frente. Você que crê que Jesus batiza com o Espírito Santo. E o batizador está aqui, o nome dele é Jesus Cristo. Você que nunca falou línguas estranhas e crê no que está escrito na Bíblia, Atos 2, que Jesus batiza com o Espírito Santo, verso 4. Glória a Deus. Verso 39, o dom do Espírito. Lucas diz que quando Jesus chegar no nosso meio, ele com a sua pala limpa-eira, ele em sua mão abrasa o fogo. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Forme aí, eu gostaria que minha batizada no Espírito Santo vai te ajudar a orar para que eu sou batizado. Agora, deixa eu dar uma receita aqui bíblica. Na hora que receber a oração para Jesus na casa do Espírito Santo, não pode ficar de boca fechada. Tem que, eu creio, glória a Deus, aleluia. Me batiza, Jesus, me batiza, eu creio, aleluia, glória a Deus. E os intercessores vão dizer: batiza, Jesus, batiza, Jesus, batiza, Senhor, batiza agora, batiza com fogo lá. Aleluia, glória a Jesus. Você fica aqui na frente, faz aqui, ó, 2, 3 filhos, vamos fazer uma festa aí, os irmãos vão ajudar a orar. Eu quero orar para pessoas que não são batizadas pelo Espírito Santo, mas nessa noite está aqui. Quando ele chegar no nosso meio, João Batista falou, ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é batismo com o Espírito Santo?
uma capacidade que o homem não dá. Ninguém batiza com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. E às vezes você vai sentir um fogo e você vai falar uma palavra que não é portuguesa. Não é portuguesa, não é da terra. Mas é línguas que nós chamamos de língua do céu. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Eu estava lembrando hoje que há mais ou menos 16 para 17 anos eu estava em um culto. E eu fiquei 40 minutos, glória, aleluia, ele batiza, Jesus batiza. E Jesus batizou a minha esposa que pedia um pouquinho, batizou o primeiro filho. Mas um dia eu estava em casa, e eu dobrei o joelho no chão, na época em casa não tinha bicho, dobrei o joelho, pus a boca no pó, entre as pernas, e eu falei, reverendo, todos os demônios que querem falar línguas estranhas. E a língua que eu sonhava e tinha falado umas vezes, eu fiquei 1 hora com a boca no chão, cantando em línguas estranhas. Eu não sei se vai ser hoje, não sei a hora, mas uma coisa eu sei, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e ele vai, glória a Jesus. Se você quiser falar com ele, se você que ainda não é batizado, eu gostaria dos irmãos que estão batizados, vamos orar e possam